João 6, a partir do versículo 2, nos fala assim: E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer-lhe rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Até aqui. Pai, queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua igreja, Senhor, e obrigado, Pai, por esse conceito que o Senhor põe em nosso coração, que estamos unidos em um só Espírito, mesmo estando em diversos lugares, mesmo estando cada um dos nossos lares. Obrigado, Senhor, porque a comunhão não tem faltado, a tua presença não tem faltado, a tua unção não tem faltado. Te damos ações de graça por tudo isso. Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Que teu Espírito Santo, que é a tua liberdade no nosso meio, alcança, Pai, cada um dos teus filhos, onde quer que estejam, com a tua presença, com a tua unção, com o teu toque, Pai. E nos dá realmente um renovo com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Muito bom mais esse tempo na presença do Pai. E esse texto nos fala, então, como eu disse, um texto bem conhecido, a multiplicação dos pães, aquele menino com os pães e os peixes, e uma grande multidão, aqui não era só os homens, mas mulheres e crianças, uma grande multidão comeram com aqueles poucos pães e poucos peixes. E aí, nós vemos aqui, então, que Jesus se incomodou com aquela multidão. Jesus se incomodou com aquelas pessoas. O coração de Jesus se encheu de compaixão. E Jesus quis fazer algo por aquelas pessoas. Coisas que eles nem esperavam. Eles foram surpreendidos com a provisão que Deus mandou para eles. Eles não estavam ali contando que iriam ser alimentados. Mas Jesus os olhou com um olhar de compaixão. Jesus quis fazer algo por eles. E a grande questão para nós aqui nessa noite, para nós buscarmos da parte de Deus, que pessoas são essas? Que grupo de pessoas que são esses? Que movem o coração de Deus, que moveu aqui nesses dias o coração de Jesus, que encheu o coração de Jesus em prol a eles, e que fez com que Jesus fizesse algo ao favor deles. Que pessoas que são essas? Que Jesus olhou e quis fazer algo por eles. Podíamos perguntar também, naquela cena da mulher com fluxo de sangue, que mulher era aquela que Jesus parou tudo e quis fazer algo por ela? Uma grande multidão o cercava, mas aquela mulher, Jesus olhou realmente com outro olhar. O que fez Jesus olhar aquela mulher com esse olhar de compaixão? O que fez essa multidão fazer com que Jesus os olhassem com um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça? Porque é esse olhar, meu irmão e minha irmã, que eu e você precisamos e queremos da parte de Deus. Um olhar de compaixão, de graça, de misericórdia. Nós precisamos constantemente clamar pela misericórdia de Deus, porque nunca somos merecedores. Clamar pela graça de Deus. É apenas pelo sangue de Jesus que nos tornamos merecedores. Então, clamar constantemente pela graça e pela misericórdia de Deus.
Então, aqui, nessa passagem, nesse momento aqui, nos mostra essas pessoas, então, que alcançaram graça, misericórdia e favor da parte de Deus. E é o que a gente percebe aqui, irmãos, sabe? É algo tremendo. Que Jesus realmente ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. E vou dizer de novo, Jesus ama a sua igreja. Oh, glória! Por isso que nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele vai tirar a sua igreja desse mundo, a sua noiva e as bodas do Cordeiro, vai ser algo incomparável com tudo que a gente possa imaginar. A mente humana não consegue captar e entender o que vai ser aquele glorioso dia do Senhor Jesus se encontrando com a sua igreja, com a sua noiva. Por isso eu te digo, Jesus ama a sua igreja. Estamos buscando aqui na palavra, então, que povo é esse, que pessoas são essas que alcançaram graça, misericórdia, favor, compaixão aos olhos aqui, literalmente, do Senhor Jesus. E a resposta para nós é essa. Essas pessoas nada mais eram do que a igreja do Senhor Jesus reunida. Ah, pastor, mas Jesus não tinha declarado ainda, não tinha o Espírito Santo. Claro, eu sei. Aquela nova aliança no sangue de Jesus, o batismo ali, e tudo aquilo lá veio depois desse momento. Sabemos que a igreja vem ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os seus discípulos, e se inicia ali a igreja. Mas aqui já era assim, pessoas em volta do Senhor Jesus, com o mesmo objetivo. Aqui já era a igreja do Senhor Jesus reunida. Pessoas com um único objetivo: aprender mais da parte de Jesus. Glorificar o Senhor Jesus. Por isso Jesus falou, né? Contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Falando em relação a Ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus ama a sua igreja. E a primeira questão para nós aqui nessa noite é exatamente essa. Pertencermos a esse grupo de pessoas. E glórias a Deus, estamos entendendo muito bem isso. Não estou falando do grupo de pessoas que se reúne nesse salão, na igreja do Eloy Chaves, Nazareno Eloy Chaves. Já entendemos isso, já falamos sobre isso. Não é um lugar físico ou placas de igreja. Não é isso. Estamos falando sobre pertencermos a grupo de pessoas que glorificam ao Senhor Jesus, que buscam os seus ensinamentos e procuram segui-los. Estamos falando desse grupo de pessoas. Então, a primeira questão aqui para nós é essa. Se nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te digo, não estou falando de denominação, não estou falando de placa, estou falando de local físico. Primeira questão para nós aqui nessa noite é essa. Se realmente pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pertencer ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Por isso, você não se sente ainda pertencendo a essa igreja, a esse grupo de pessoas, basta você, logo ao final do culto, nós vamos estar orando, falar: olha, Senhor, eu quero sim pertencer e fazer parte desse grupo de pessoas, eis-me aqui, Senhor, eu te recebo como meu mestre, meu Senhor, meu Salvador. Essa simples oração, e às vezes é tão simples que as pessoas não entendem, nem dão muito valor, mas essa simples oração vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai sim te tirar da maldição para a bênção, vai tirar da morte para a vida eterna. Essa simples oração quer reconhecer o Senhor Jesus como seu mestre, seu Messias, seu Salvador. E você estará assim, nesse exato momento dessa simples oração, pertencendo a esse grupo de pessoas que nada mais é do que a igreja do Senhor Jesus. Porque a palavra igreja também, nos nossos dias, toma essa conotação de igreja, templo, de templo religioso. Nos dias de Jesus, por isso que ele falou sobre a minha eclésia, sobre a minha igreja, lá no grego, sobre a minha igreja, porque nada mais é do que uma assembleia de pessoas. Então, o Senado romano, o Senado grego, aqueles homens que se reuniam para resolver assuntos lá de Estado, era eclésia, era uma assembleia de pessoas. Por isso Jesus falou: olha, sobre o meu agrupamento de pessoas, sobre as pessoas que estiverem reunidas no meu nome, sobre a minha patota, sobre o meu grupo de pessoas, patota da minha época, né? Minha gíria da minha época, né? Sobre o meu grupo de pessoas, e ele dá uma série de bênçãos. Então, entenda isso. Primeiramente, precisamos sim fazer parte, escolher, desejar pertencer à igreja
do Senhor Jesus. Aquelas pessoas nada mais eram do que esse grupo de pessoas. O Senhor Jesus, então, ele ama a sua igreja. Prova disso, nesses dias que estamos vivendo, dias de tanta dificuldade. Hoje eu fiz até questão de mandar alguns testemunhos para os irmãos, do sobrenatural de Deus no nosso meio. Como Deus tem operado no nosso meio, mesmo com essa limitação toda que estamos tendo, mesmo nos cultos online, pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas se achegando à igreja. Mas como que é isso? É tão difícil o culto online, né? A gente aqui longe, cada um na sua casa, não é a mesma coisa. E mesmo assim, nessa impossibilidade nossa, Deus agindo, Deus operando. Por quê? Ele ama a sua igreja. Ele ama quando nós estamos reunidos, porque ele sabe também a dificuldade que nós temos para isso, que o ser humano tem para isso, de se relacionar, de se dar bem, de se submeter. É difícil. Mas nós fazemos o quê? Nos submetemos. Pai, eu quero pertencer à sua igreja. Eu quero lidar com as diferenças. Senhor, eu quero ter paciência com este ou com aquele, e que tenham paciência comigo também, com as nossas diferenças, com os meus erros, com as minhas falhas. Senhor, o que eu quero também, o que eu quero primordialmente é participar do teu corpo. E aí nós valorizamos isso tremendamente. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, sabe, empenhe o seu coração primeiramente para ser contado, pertencente à igreja do Senhor Jesus. Primeira questão para nós é essa. Talvez você é alguém que nunca fez essa oração, faça essa oração hoje, então. Talvez você é alguém que já participou por algum tempo, mas por, como a gente costuma dizer, né, por decepções, e aí você lista a tua listinha de decepções, com homem, com igreja, com pastor, com irmãos, você lista aquela relação enorme que você tem, que na verdade todos nós temos, só que muitas vezes eu pego essa minha listinha e rasgo, porque não vale a pena ficarmos fazendo essa listinha de pessoas, de situações que nos desagradam. Apresentar tudo diante de Deus, para Deus trabalhar, limpar os nossos corações e ficarmos firmes na sua presença, junto com um grupo de pessoas, que é a sua igreja. Então, pode ser que teu caso seja esse também. Talvez algum tempo já participou muito ativamente, com muito amor, muito fervoroso, na igreja do Senhor Jesus. Talvez hoje esfriou. E Deus está te falando nessa noite, filho, filha, é tempo de retomar. É tempo de retornar. É tempo de você realmente se sentir novamente participante da minha igreja, da minha família, do meu corpo. Então, que Deus venha trabalhar poderosamente em nossos corações. E aí, meu irmão, minha irmã, se nós então nos entendemos assim, participantes do corpo de Cristo, aí nós vemos uma série de características dessas pessoas, porque, como nós temos dito, e glória a Deus por esse entendimento, simplesmente o fato de nós chegarmos a esse local de culto, nós estamos aqui na nossa igreja, no endereço físico, aqui no templo, o fato de nós estarmos aqui, não quer dizer que pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Olha que coisa séria, importante, nós devemos nos espelhar nesses exemplos, para saber se pertencemos à igreja do Senhor Jesus mesmo ou não. Porque o fato de eu vir até esse local físico, pode ser que eu não seja participante da igreja do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala, olha, estarão dois no campo. Um vai ser arrebatado, o outro não. Quer dizer, dois no mesmo ambiente, frequentavam o mesmo ambiente. Então, quer dizer, o fato de nós frequentarmos lugares físicos de culto, membros de igrejas de placa, não quer dizer que somos realmente pertencentes à igreja do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja como é importante a palavra que Deus tem para nós, não só hoje, né? Sempre. Ah, pastor, mas culto de quarta-feira, mas culto de terça-feira, a live de sexta-feira que vocês estão fazendo. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Cada palavra dessa faz total diferença em nossas vidas. Reunião das mulheres, reunião dos homens, dos teens, dos jovens, cada reunião dessas faz toda a diferença em nossas vidas. E mais uma vez essa noite, Deus quer assim, sabe, fazer um mover tremendo em nossas vidas. Então recebe essa palavra, como palavra transformadora da parte de Deus para as nossas vidas. Então, essas pessoas que estavam ali, que era a igreja do Senhor Jesus, tinham algumas características, né, que, logo aqui no versículo 2 já nos fala, grande multidão seguia, porque via os seus sinais. Essas pessoas, elas enxergavam os sinais que Jesus operava, enxergava os milagres que Jesus operava,
davam crédito ao que Jesus fazia, reconheciam e queriam estar perto dele, e o adoravam, e se assentavam à relva, e o glorificavam, porque entendiam que Jesus estava fazendo milagres. Primeira questão para nós entendermos e vermos se pertencemos ao corpo, à família, à igreja do Senhor Jesus, é ver se nós estamos dando assim, crédito aos sinais que Deus tem nos dado, se temos percebido o mover de Deus em nossas vidas, o quanto você tem percebido os sinais de Deus na tua vida, porque o motivo de nós estarmos reunidos como igreja tem que ser esse, glorificar o nome do Senhor, entender o que Ele tem feito nas nossas vidas, e o que Ele faz diariamente, e aí eu quero glorificá-lo. Senão nós podemos correr o risco de nos juntar a um grupo, e apenas sermos um grupo que canta, que glorifica, ouve a palavra, mas talvez ser apenas um grupo de ajuntamento social. Olha que coisa triste. Um grupo apenas de um ajuntamento social. Coloca talvez a melhor roupa do domingo para o culto, se arruma, vai todo mundo bonito, elegante, faz aquele ajuntamento social, vão para suas casas, e olha que coisa triste que isso não aconteça com nossas vidas. Nós não podemos nos ajuntar apenas para um ato social, apenas para cumprirmos algo que deve ser feito e ficarmos em paz o resto da semana e dizermos para os nossos amigos, famílias, para a mulher, para o marido: olha, eu sou crente, fui no culto domingo, apenas para cumprir uma atividade social. Não, irmão, sabe? Essas pessoas seguiam Jesus porque viam os sinais que ele fazia. Elas tinham marcas de Jesus em suas vidas. Elas sabiam o que Jesus já havia feito com elas e o que ele já havia feito com outras pessoas. Por isso elas seguiam Jesus e por isso que elas se juntavam. Tinha também a brincadeira, a parte social, tinha o lanche. Daqui a pouquinho serviu o lanche para esse pessoal todo aqui. Então, jantares, lanche, confraternização, tudo isso é joia. Mas não era o principal motivo deles estarem ajuntados. O principal motivo era glorificar o Senhor Jesus pelos sinais que eles viam que ele fazia. Então, se você, sabe, não tem visto nenhum sinal da parte de Deus, faz tempo que você não vê, ou nunca viu, pede para ele nessa noite: Senhor, deixa eu ver os teus sinais na minha vida. Eu estou muito frio quanto a isso. Realmente, o pastor está falando, mas eu não tenho nenhum testemunho, Senhor. Eu quero ver os teus sinais e maravilhas, Senhor. Eu quero te seguir, realmente, não apenas por moda, ou não apenas para agradar um ou outro, ou não apenas para... Senhor, eu quero te seguir, porque eu vejo os teus sinais. Senhor, opera isso na minha vida, Senhor. Eu quero ter convicção de tudo isso, e Deus vai te mostrar. E Deus vai te mostrar. Esses dias eu testemunhei, sabe? Eu falei: irmãos, pandemia, que coisa, tal. E Deus me fez ver. Eu falei para os irmãos, fui na geladeira de casa, olhei todos aqueles imãzinhos de geladeira, cada uma daquelas campanhas do ano passado, lembra? Tinha umas 8 lá. E Deus falou comigo: olha, eu vi sinal de Deus nas nossas vidas através daqueles imãs de geladeira. Milagre de cada um daqueles temas, Deus nos preparando para esses dias, nos fortalecendo para isso. E quando eu fico temeroso, são já 2, 3 meses dessa situação toda, eu fico um pouco temeroso. Eu lembro: não, Deus já falou, minha família nas mãos de Deus. 2020, Deus cuida de mim. Irmão, não estamos brincando, não ficamos aqui um mês e meio brincar, vamos inventar alguma coisa. Foi da parte de Deus, Deus da provisão. E Deus me fez, para mim, sinal e maravilha da parte de Deus. Testemunhei o que mais? Máscaras cirúrgicas, chegaram 2 caixas. Aí tem umas 1000 máscaras lá, já dei para todo mundo, e está multiplicando também, que nem os pão e peixe. Já dei para todo mundo, já dei para outras igrejas, e não acaba as máscaras aqui da igreja. Há quase 8 meses atrás, ganhamos 2 caixas de máscara cirúrgica. O que eu enxergo aí? Sinal e maravilha, provisão de Deus, provisão de Deus. E aí, tantos outros sinais eu podia comentar com você aqui, sabe? Tantos outros sinais eu podia comentar com você aqui. Mas esteja atento aos sinais que Deus tem te mostrado. O importante é nós estarmos atentos a tudo isso, sabe? E o segui-lo, porque enxergamos Ele nas nossas vidas e queremos, então, glorificá-lo. E aí, quando esse povo, então, enxerga isso, enxerga os sinais, as bênçãos, as maravilhas, e quer ali testemunhar e ver tudo o que está acontecendo, o que é tremendo é isso, que aí Jesus faz um sinal e eles se assentam naquela relva. Se assentam naquela relva. E aí, quando você se assenta aos pés de um mestre,
nada mais é do que para você aprender. Então, essa igreja, que não é uma igreja social, essa igreja que não é uma igreja de placa, essa igreja que essas pessoas tocaram o coração de Jesus e ele teve compaixão por elas, são pessoas, então, que, além de enxergar os milagres que ele faz, de serem gratos por isso, são pessoas que têm prazer em assentar aos pés dele e aprender. Assentar e aprender. Colocar de lado tudo o que eles sabiam. Colocar de lado os seus costumes. Aqui, com certeza, devia ter homens já maduros, homens já adultos, homens já, talvez, de alguma idade. E Jesus falava, olha, camarada, começa a fazer assim agora, viu? Porque está errado o jeito que tu está fazendo. Sermão do Monte. Falou um monte de coisa lá para eles. Ó, está errado isso, aquilo. Age assim. Aquelas pessoas sentadas, ouvindo o que o mestre tinha para falar. Rompendo com seus costumes, com a sua cultura, com seus hábitos. Meu irmão, minha irmã, se nós pertencemos verdadeiramente à igreja do Senhor Jesus, nós deixamos ele nos moldar, nos transformar, doa o quanto doer, seja o hábito que for, o costume que for, seja a tradição que for, nós deixamos ele nos moldar, nós nos assentamos aos seus pés e ouvimos. Mais uma vez eu vou fazer o gesto que eu fiz domingo, né, no culto, né? Eu me assento e ó, de novo, não foi bug, não caiu a internet, é para você ficar, ó, eu me assento e ouço. Não fico retrucando, mas olha, como é que é? Me assento aos seus pés e ouço. Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo ser? Amém, Senhor, entendi. É isso que eu vou fazer então. Então, esses homens e mulheres desses dias se assentavam ao pé do mestre, aos pés do mestre e aprendiam, ouviam e não ficavam retrucando. Jesus, mas você manda fazer assim? Mas você não conhece meu pai, não conhece minha mãe, não conhece minha esposa, não conhece meu esposo. Perdoa, 7, perdoa. Mas porque você não conhece? Senhor, é para perdoar? Amém, Senhor. Senhor, é para fazer? Amém, Senhor. Não ficavam retrucando com ele. Sentavam aos pés dele para aprender. Igreja do Senhor Jesus. Se somos realmente igreja do Senhor Jesus, não apenas uma placa, aprenda a sentar aos pés do mestre e a aprender dele. A mudar tudo que tiver que ser mudado. Por mais costume, tradição, seja lá o que for, temperamento, deixa ele mudar, deixa ele transformar. Apenas apresenta para ele, Senhor, eu sou desse jeito, e não consigo mudar, me ajuda. Eu tenho esse vício, tenho esse temperamento, as pessoas às vezes até falam para mim, Senhor, mas eu não vejo, então me ajuda, Senhor, me muda. Isso vai ser transformado por ele. Se assenta aos pés do mestre e deixa ele te moldar por completo. Aqui no versículo 6, fala que esses homens aqui, os discípulos mais próximos, né? Jesus fala para ele, olha, essa grande multidão, como vamos fazer? E aí, aqui no versículo 6, mas dizia isso para experimentar, porque ele já sabia o que queria fazer. Um pensou em comprar, mas viu que tinha pouco dinheiro. Começaram a se movimentar, a querer resolver aquela situação. E mais uma vez, irmão, sabe, eu vejo também essa característica na igreja do Senhor Jesus. Aí buscaram lá um menininho, estava lá no meio da multidão, buscaram aquele menininho lá no meio da multidão, e trouxeram aquele menininho. Houve todo aquele burburinho, pessoas querendo, vai comprar, tem dinheiro, não tem. As pessoas que pertencem à igreja do Senhor Jesus são pessoas que participam do corpo, que estão incomodadas, que querem fazer algo, sabe? Que querem se movimentar. Por isso que sempre eu insisto, meu irmão, não assista esse culto, participe desse culto. E aí, irmãos, o que cada um de nós faz é dentro dos nossos limites. Nossas ajudas financeiras para a igreja é dentro dos nossos limites, é o mesmo valor aos olhos de Deus, dentro dos nossos limites. A ajuda que nós fazemos nos ministérios que forem é dentro dos nossos limites. Deus se agrada disso, de nós nos movimentarmos como servos, como pertencentes à sua igreja. Então, vai relacionando tudo isso no teu coração. O quanto você tem se incomodado. Nós falamos aqui já que a igreja não é o prédio físico, mas precisamos cuidar do prédio físico. É importante para nós. Que alegria, irmãos, sabe? Já o nosso louvor já está um pouco mais encorpado. Irmão, que delícia que foi esse louvor hoje. Que delícia, porque é importante termos esse ambiente também. Então, quando você se preocupa com esse ambiente físico, qual que é a tua ajuda para isso? Então, esses homens e mulheres desses dias se mobilizavam para ajudar todo o corpo. Nossa mesa de mantimentos, glórias a Deus, irmãos, já falei isso hoje,
como nós podemos ajudar tantas pessoas, e está aberto, também eu me coloco aqui à disposição. Quem vai precisar, pastor, mas não, irmão, mas eu não fui ajudado, irmão, só dá um toque, sabe? Me dá um toque, pastor, olha, eu estou precisando. Vários irmãos fizeram isso durante o mês, de uma maneira sem constrangimento nenhum, bem sigilosa. Vem eu e você aqui, você pega o que você precisa dessa mesa. E quantos irmãos puderam ajudar? Por quê? Fizemos o apelo. Lotamos essa mesa. Agora estamos começando o mês de maio, vamos pedir novamente. E como foi bênção, os irmãos que se mobilizaram em prol da igreja do Senhor Jesus. Então, nós somos esses, então, que se movem em favor do corpo. Se nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, nós nos incomodamos com tudo que envolve a igreja do Senhor Jesus. Então, pede para Deus também, sabe, esse amor, esse desejo de ajudar, de se preocupar, não fica alienado, alheio a tudo, e não cita a tua listinha, não, para Deus. Deus, eu não ajudo mais, porque já me decepcionei, porque já não deram crédito no meu trabalho. Irmão, como eu já te falei, essa listinha eu também tenho. E todos os irmãos que trabalham na igreja também têm essa listinha. O que a gente faz? Entrega nas mãos de Deus e rasga. Porque esses motivos que você tem, eu também tenho. Minha família também tem. Sabe, decepção com homem, com denominação, tudo isso a gente tem. É por isso que a gente não faz para as pessoas, nem para a gente faz para Deus. Por isso que a gente não se importa com essas coisas. Então, essa tua listinha que te afastou dos trabalhos da igreja, rasga ela. Se somos participantes do corpo de Cristo, nós nos importamos e queremos fazer algo. E aí, para nós já caminharmos para o fim, então Jesus mobiliza toda a sua igreja ali reunida, as pessoas ali reunidas, mobiliza todos ali, e fala, então, traz esse menino com esses poucos alimentos que tem, mas é só 5 pães e 2 peixinhos, e ainda fala, mas é muito pouco, como que vamos alimentar, como vai ser? Como é que vai ser isso aí? Traz aqui, e aí diz que Jesus ergue aquele pão e agradece. Oh, glória a Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. Se nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, sabe, nós precisamos ter constantemente, um coração grato. Um coração grato. Tenha um coração agradecido. E Jesus fez a oração, mas eu não tenho dúvida. Toda aquela multidão, vendo aquele pão erguido lá, e Jesus agradecendo. Aquela multidão fez o quê? Amém. Concordamos, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso mestre. O Senhor está agradecendo por esse pouquinho de pão e pouquinho de peixe? Amém. Obrigado, Deus, por esses poucos pães e Obrigado. Meu irmão, minha irmã, tenha um coração agradecido sempre. Como é que a Bíblia nos fala? Em tudo, dai graças. Tenha um coração agradecido. É pouco pão? É pouco peixe? Dai graças. São essas pessoas que moveram o coração de Deus, um coração agradecido. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos igreja do Senhor Jesus, nós temos um coração agradecido sempre. Por quê? Nós temos as marcas, os sinais, tudo que Ele já fez em nossas vidas, tudo que Ele tem de promessa para nossas vidas. Então, não vamos murmurar nunca, não murmure contra o teu emprego, não murmure contra a tua família, não murmure contra as situações financeiras, não murmure. Agradeça, Senhor, obrigado por isso que eu tenho. Senhor, aos meus olhos parece pouco, Senhor, mas obrigado, multiplica, Senhor, mas obrigado por esse pouco que eu tenho. Tenho um coração agradecido para tudo. E não estamos falando só na parte financeira, material, não. Agradece pelo teu marido nessa noite. Agradece pelo teu marido nessa noite. Pelos teus filhos, pela tua esposa. Pastor, minha esposa. Agradeça, tenha um coração agradecido, e Deus vai começar a mover, Deus vai começar a transformar. Se Jesus só falasse, pega esses pães e sai por aí distribuindo, vamos ver o que vai dar. Só iam comer só 5 pães e 5 peixinhos, ia ficar um monte de barriga vazia. Só que Jesus, sabe, atiçou um coração agradecido deles, como está atiçando os nossos corações. Olha para tudo à tua volta e seja grato, porque quando eu agradeço, eu valorizo. E eu glorifico a Deus. Então, tenho um coração agradecido. E já para a gente encerrar, e eu sempre amo isso, de enxergar sinais de Deus, né? Sempre digo que Deus trabalha na minha vida, assim, com coincidências, que não são coincidências, né? Eu gosto muito, assim, de começar o culto
e encerrar, na mesma direção que Deus tem nos dado. E esses homens e mulheres desses dias, irmãos, sabe, eles pertenciam à igreja do Senhor Jesus, porque também eles criam no sobrenatural de Deus. Eles sabiam que não era apenas algo físico, material, não era apenas um mestre qualquer, de uma escola qualquer, era o Messias de Deus, o enviado de Deus, era o Salvador de toda a humanidade. Esses homens sabiam disso, que não era apenas um guru qualquer, um mago, não era apenas alguém muito inteligente, que devia também ser ouvido, como também muitos têm nesse mundo, amém, perfeito. Pessoas que são referência, tudo bem, perfeito. Eles sabiam que era algo infinitamente maior. Eles criam no sobrenatural de Deus. E nessa noite também Deus quer aguçar, quer avivar isso nos nossos corações. Esses homens e mulheres sabiam que estavam servindo e glorificando alguém que movia no mundo espiritual. Sabiam que Deus fazia milagres, e operava e transformava. Eles sabiam disso. Por isso estavam seguindo. Por isso que os pães e peixes foram multiplicados. Como é que você quer que Deus transforme o temperamento de alguém, transforme a tua vida, mude a tua situação financeira, multiplique coisas na tua vida, se você não crê nisso? Aquela multidão o seguia porque via os sinais de curas que ele fazia. Então, não, faz milagre. Eu creio nos milagres de Jesus. Eu creio no sobrenatural dele. Então, tá bom. Então, vocês creem, nós vamos comer com esses poucos pães e poucos peixes? Amém. A gente crê. Eu creio. Pronto. E aí, aquela grande multidão comeram daqueles poucos pães, poucos peixes, ainda sobrou não sei quantos, monte de cesto aqui ainda. Olha que milagre tremendo. Porque eles criam no sobrenatural de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus está nos falando, filho, creia no meu sobrenatural. Creia que eu transformo, que eu trago à existência o que não existe, que eu mudo situações. Creia que eu sou o Deus do sobrenatural. E o texto bíblico para isso é porque... Qual foi o texto que a Laís abriu? 1 João, né? Hã? Que fala... Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, justo Cristo, o justo. Hã? 2:25. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Como eu falei, irmãos, é tremendo quando o Espírito Santo realmente... E como sempre, né? Então nós começamos o culto com esse versículo que a irmã Laís nos trouxe, né? Que... Essa promessa que ele nos faz, a vida eterna. A vida eterna. E aí o versículo que eu vou encerrar a palavra nessa noite, está lá no Evangelho de João também, né? Capítulo 6. Capítulo 6, 68. Que fala assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ó, quer dizer, sabiam que era muito mais do que pão e peixe. O pão e peixe também ia vir, mas era muito mais do que isso. A igreja do Senhor Jesus também sabe disso. Deus tem muito mais. Ele tem tudo o que você precisar, toda a provisão, proteção Ele tem para nós. Agradeça por tudo, descanse o teu coração, mas Ele tem muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Ali diz, né? Iniciamos o culto falando sobre isso, sobre a vida eterna. E aqui também, os discípulos falam: Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Coisas que transcendem esse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus, seja tremendamente abençoado, tremendamente abençoado, colocando nessa posição desses homens e mulheres aqui desses dias, em nome de Jesus. E aí seremos discípulos que se assentam para ouvir em silêncio, mesmo que doa, mesmo que a gente não goste, mas amém, Jesus, é verdade, Senhor. A vida inteira eu agi desse jeito, é tempo de mudar, é verdade, Senhor. Amém, mestre, amém, Senhor. Estou aqui sentado só ouvindo, não vou retrucar, tá certo, Senhor. Seja essa igreja. A igreja que se incomoda com a igreja que você pertence, com o grupo de pessoas que você pertence, se incomoda dessa maneira. A pessoa que enxerga os sinais, milagres, prodígios de Deus, seja essa pessoa. E seja essa pessoa que crê no sobrenatural de Deus, que Ele tem para nós bênçãos, milagres nessa vida e palavra de vida eterna.
palavra de vida eterna. E aí, irmãos, né? Os discípulos deram essa resposta por causa de um outro grupo de discípulos, que nós devemos ficar longe, que nós não devemos nunca ser esse tipo de pessoa, que está aqui no 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Sempre eu gosto de lembrar desse texto, você já deve ter ouvido algumas vezes eu citar isso aqui já. Discípulos começaram a ouvir Jesus e fecharam o coração, não queriam mais submeter e deixaram de seguir, deixaram de ser igreja, deixaram de pertencer àquele grupo de pessoas. E aí Jesus fala para o grupo, para algum deles, viu, vocês não vão seguir esses daí também não? Só que eles eram diferentes. Senhor, eu creio na tua palavra, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Messias, só o Senhor tem palavra de vida eterna, vou ficar com o Senhor, estou junto, vou ficar com o Senhor. Então, esse grupo de pessoas aqui não participavam mais da igreja do Senhor Jesus. E sempre eu gosto de brincar, dizendo, né, que são os discípulos 666, né? Discípulos 666, porque é João, capítulo 6, versículo 66. Então, não seja discípulo 666, que é aqueles que viram as costas para Jesus. Aqueles que não querem ouvir, ficam incomodados e abrem mão de tudo. Não seja esse discípulo. Mas seja esses outros, que foram tremendamente abençoados por ele. Que moveu o coração de Jesus ao nosso favor. E que sabiam e viviam o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou te convidar para nós estarmos orando agora. E como nós temos feito, se você quiser ficar de pé na tua casa, reunir com a tua família, quiser se pôr de joelhos, eu quero primeiramente que você se coloque como igreja do Senhor Jesus. O ponto aí, talvez você se achou um pouco falho como igreja do Senhor Jesus, coloca em ordem na tua vida. Qualquer um desses pontos, algum outro, porque o Espírito Santo age assim. Talvez não foi nenhum tópico que eu te falei aqui, mas foi algum tópico que o Espírito Santo falou ao teu coração. Olha, você está falhando como minha igreja por causa disso. Coloca isso em ordem. Pede para Deus te ajudar, Senhor. Eu quero arrumar essa área da minha vida, que eu me sinto falho como pertencente à tua igreja. Coloque isso em ordem primeiramente. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe, diante de Deus, nós vamos clamar a Ele. Nós vamos clamar a Ele. Para que a multiplicação, a bênção, a provisão aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Senhor, obrigado por essa certeza que o Senhor tem um olhar de compaixão, de amor para com a tua igreja, para com as pessoas que se reúnem em teu nome. Senhor, obrigado por essa certeza que o Senhor ama a tua igreja e nós somos a tua igreja, Senhor. Obrigado por essa verdade, Pai. Deus, em nome de Jesus agora, nos ajuda a nos alinharmos, Senhor, a cuidar da nossa parte dessa aliança, para sermos realmente encontrados como igreja tua, como pertencentes à tua igreja. Nos ajuda quanto a isso, Pai, a mudarmos, a transformarmos o que precisa ser transformado. Oh, Deus, e agora em nome de Jesus, Senhor, como o Senhor fez naqueles dias, Senhor, faz nos dias de hoje também. Senhor, nos dá realmente, Pai, a tua bênção. Senhor, como o Senhor olhou aquela multidão, olha para cada um de nós. Alguns de nós estamos aqui na igreja, outros estão em seus lares, talvez no trabalho, talvez no carro, voltando do trabalho, não importa. Olha para cada um de nós, com aquele olhar de compaixão. E a palavra de Deus fala, Senhor Jesus, que o Senhor é bom pastor, e o Senhor conhece as tuas ovelhas pelo nome. O Senhor não enxerga a multidão, o Senhor não enxerga um grande povo, o Senhor enxerga os indivíduos que pertencem àquele povo. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, a provisão que nós precisamos, Senhor. Talvez seja na área afetiva, na área emocional. A multiplicação talvez seja nisso, Pai, mais paciência, mais amor, mais carinho, mais mansidão. Talvez a multiplicação seja nisso. Talvez o teu sobrenatural seja nessa área. Oh, Deus, talvez seja na reconciliação, no perdão, no amor. Oh, Deus, vem sobre tua igreja, Pai. Olha os teus filhos nessa noite. Talvez seja na área realmente material. Talvez teus filhos precisam de uma bênção nessa área material, financeira. Entra com provisão, Pai, em nome de Jesus. Talvez seja na parte espiritual. Tu sabes, Senhor. Por isso, Pai, olha o teu povo, a tua igreja, com esse olhar de compaixão.
e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pela tua provisão. Hoje e sempre, te damos ações de graça por tudo, Pai. Obrigado pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pela nossa casa. Perdoa se murmuramos. Aqueles homens e mulheres não murmuraram porque era pouco pão, porque era pouco peixe. Movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo próprio Senhor Jesus, agradeceram. Por isso, obrigado, Pai, por tudo que nós temos. Te damos ações de graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia.